Oi, gente, aqui é a Thay e no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês alguns pontos que não são tão positivos assim de morar fora do Brasil. E eu tava agora participando, né, de uma palestra do More Aguinaldo, um grande amigo, que tá morando em Israel, né, então ele veio contar um pouquinho, né, de algumas experiências e eu tava relembrando, né, de algumas coisas que eu tive também, né, tipo, eu morei lá por 4 meses, então eu já falei muita coisa que, tipo, eu sinto falta e coisas que eu acho muito bom. E não só dali, sabe? Mas, tipo, de diversos países de primeiro mundo, né? Que a gente chama assim. Que tem algumas coisas que. Pera. Tem algumas coisas, gente, que, tipo assim. Por exemplo, eu sempre repito isso. O senso de segurança que você sente. Tipo, gente, não interessa se é de dia, se é de noite, aqui a gente sempre tem que tomar cuidado, até dentro do transporte público, porque a qualquer momento alguém pode roubar seu celular, roubar, mexer na sua bolsa, sabe assim, tipo. Então a gente vive num estado de alerta constante. Então, tipo assim, gente, é quando você vivencia essa experiência, né, esse senso de segurança, de tipo, de poder sair na rua, de poder andar sem ter esse pavor, sabe? De que, tipo, alguém vai te roubar a qualquer momento. Cara, é uma sensação incrível. Inclusive, eu cheguei a passar uma noite na Alemanha também, sabe? Então, tipo assim, por isso que eu digo, gente, quando você pega o gostinho disso e aí você volta de novo pro Brasil, você fica assim, caraca, mano, a gente é realmente um bando de selvagem, né? A gente é um povo, assim, muito canalha entre si, porque você tem o trabalhador que sai pra trabalhar e você tem o desgraçado que, tipo, tá ali só esperando pra te passar pra trás, sabe? Então, tem várias coisas boas, tem várias coisas que eu sinto falta, já falei em outros vídeos, sistema de saúde também, muito bom e tal. Então, assim, tem uma qualidade de vida muito boa, tá? E muito melhor, em, em vários sentidos, do que aqui no Brasil. Mas, né, tem muita coisa também no Brasil que é muito boa, gente. E a gente também muitas vezes não valoriza. Tipo, muita coisa mesmo. Inclusive, o Brasil, ele é líder em diversas ações tecnológicas, sabe? Quando fala, por exemplo, do mercado financeiro, de tecnologia, sabe? Não é à toa que tem um certo presidente aí de um país que acha que, né, que é presidente do mundo, que vive botando o B dele aqui porque sabe que a gente tá liderando muita coisa boa, né? Então, tem muita coisa, como eu falei, né, muita coisa boa aqui. Então, eu vou comentar pra vocês alguns choques que eu tive e de coisas que eu não gostei. Gente, a primeira coisa, eu fiz aqui uma listinha, é não ter Uber. Gente, é um negócio assim, tipo, juro, é bizarro o fato de não ter Uber. E eu lembro que chegou a ter uma discussão, foi pra votação lá, né, no Knesset, que seria tipo o nosso congresso, né, por assim dizer, para poder permitir o Uber no país. E eu não lembro se tinha sido aprovado ou não, gente. Eu acho que não tinha sido aprovado, viu? Eu não sei como é que tá agora, porque eu não acompanhei mais a discussão, mas eu sei que eu ficava assim, caraca, mano, que merda. E por que que não tem Uber no país, né? E nem 99, tá, gente? Eu não tô falando só pelo nome, não. Esse conceito de uma pessoa que tem um carro que usa o carro para transportar pessoas. Porque lá tem táxi e o lobby do táxi é muito grande. Então os taxistas, eles se juntam para não deixar ter concorrência. Então, tipo assim, beleza, tem o táxi, tem o táxi. Só que ele não atende fácil todas as regiões. A gente tem que lembrar que ali é deserto, né? Então tem muitas regiões afastadas. E é muito caro. Eu não peguei táxi nenhuma vez, porque assim, gente, eu ficava tipo assim, mano, pra eu pagar as viagens, eu acabava tendo que, tipo, converter pro. Tipo assim, eu pagava na moeda local, que é o Shekelin, só que, como eu usava o meu cartão de crédito, aí ele ia pro real, então ficava mais caro. A passagem de ônibus já era cara. Imagina eu fazer a mesma coisa com táxi. Tipo assim, não ia dar, sabe? Então é muito, muito, muito frustrante, porque aqui qualquer coisinha, você tá atrasado, ou não sei, você tá com muita mala, você tá com muita coisa, né? Tipo, vou chamar um Uber, vou chamar um negócio aqui. E lá não tinha essa opção. Então é uma coisa assim que eu senti muita, 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 muita falta. E daqui a pouco vocês vão entender mais ainda por quê. O motivo número. Eu tinha colocado. Deixa eu ver aqui. Nossa,
Nossa, eu não tinha anotado, mas. é, Tá, mas eu vou falar, gente, já emendando com essa questão do Uber, que é o fato de que chegou sexta-feira, mais ou menos 1 da tarde, já não tem mais transporte público. Então você, aonde quer que esteja, você vai ficar ali. A menos que, lógico, né, você tenha um carro próprio e tudo mais, mas é isso, tipo, não vai ter mais transporte e o transporte só vai voltar a funcionar no sábado à noite. E olhe lá, né? Porque dependendo do lugar que você queira ir, ele só vai funcionar no domingo. Então, assim, domingo é um dia útil, ele funciona, todo mundo trabalha, eu trabalhava no domingo, tá? Porque o dia sagrado pro judaísmo é o sábado. Então, tipo assim, óbvio que para as pessoas poderem se preparar pro Shabat, não sei o que, não sei o que lá, tem toda uma preparação que é essa sexta-tarde, né? Tipo, pra gente tomar um banho, pra gente, né, se vai cozinhar alguma coisa, pra estar com a família, pra. Enfim. E aí você não tem o que fazer, tipo, e a folga da maior parte das pessoas é justamente no sábado, e é o dia que você não pode sair. Gente, eu ficava tão frustrada muitas vezes, porque assim, aqui no Brasil, tipo, tudo bem, eu sou sabatista e tal, mas se eu quero pegar um transporte, se eu quero sair, se eu quero, sabe, tipo, até pra eu ir pra minha sinagoga, não sei o quê, eu tenho um ônibus, eu tenho um trem que eu posso usar. E tem muita gente lá que, tipo, não é judeu, sabe? Só que acaba virando uma regra pra todo mundo. E eu lembro a primeira vez que eu fui pra lá, e uma amiga minha, né, a Dani, que mora lá desde criança, né? E ela falava assim, nossa, eu detesto o fato de que aqui nada funciona no sábado. E eu ficava tipo assim, nossa, cara, mas não é legal o fato de que, tipo, mano, o país para, você pode guardar o sábado, não sei o quê. E ela falava assim, tá, mas você tá obrigando todo mundo. Nem todo mundo é religioso. E às vezes, tipo, você quer fazer alguma coisa, você não pode. E aí eu entendi, gente. Tipo, é realmente muito, muito, muito frustrante. Aí junto o fato de que não tem Uber, né? Tipo assim, você pode arranjar um táxi, mas aí ele vai estar o dobro ou o triplo do preço, porque ele já é caro na semana. No Shabat, né, no dia de sábado, ele é mais caro ainda. E por conta de leis, né, somente quem o cristão também, o cristão e o árabe podem trabalhar no sábado, mas tipo um bairro arabense, né, um bairro árabe muçulmano, ele pode ter comércio aberto, mas um bairro considerado, né, judaico, essas coisas assim, não pode. Então, tipo, você precisa de um remédio, não tem farmácia aberta. Você não vai achar fácil. Então, isso fica muito complicado, sabe? Então, assim, gente, em vários momentos eu queria, poxa, eu quero ir pra uma sinagoga que tá mais longe, ou eu quero ir pra praia, eu quero aproveitar a minha folga em outro canto. Tipo assim, o que dá pra fazer, e um amigo meu fez, né? Tipo, pedir folga na sexta de manhã, e sexta de manhã você viajar e alugar um hotel, alguma coisa assim, pra poder passar o fim de semana em outro lugar. Porque é isso, como eu falei pra vocês, basicamente o fim de semana, assim, é tipo sexta e sábado. Domingo todo mundo trabalha, é dia útil, então, gente, é muito complicado isso. Uma outra coisa aqui, né, aí, o terceiro item da lista é o fato de, tipo, assim, quando você tá num país novo, ninguém te conhece, então não chegam muitos convites, gente. Tipo, não chega. Então, e tem também o fato, né? Tipo, quando você é brasileiro, você convive com brasileiros e convive com outros latino-americanos, a gente costuma ser um pouco mais caloroso com as pessoas, mesmo com aquelas que a gente não conhece muito, mas a gente interage, sabe? Tipo, você tá num lugar, vamos ali tomar um negócio, vamos ali comer, não sei o que, sabe? Às vezes você tá numa mesa com pessoas que você nem conhece, mas tem algum amigo em comum e tudo mais. E quando você vai pra fora do Brasil, dependendo do país pra onde você tá, a recepção não é assim, gente. Tipo, as pessoas não querem saber quem você é, da onde você veio, o que que você faz ou deixa de fazer. Tanto é que muitas vezes, né, quando o brasileiro vai pra fora do país, com quem ele costuma fazer amizade? Com outras pessoas da América Latina. E tanto que eu tenho uma amiga, né, a Aninha, que tá nos Estados Unidos nesse momento, e as amigas que ela fez por lá, tudo brasileira, gente. Pra Portugal e não sei o que, você vai ver os amigos brasileiros também. Na Espanha, com quem você conversa mais. Se não for com um brasileiro, é com alguém que fala espanhol. Sabe, assim, tipo. Então,
acaba sendo um choque cultural muito forte. E é uma coisa que eu já ouvi também de pessoas que já foram pra Noruega, pra Suíça. Eles falam assim, gente, as pessoas lá, elas cresceram juntas, sabe? Tipo, elas se conhecem desde nova. Então elas não fazem questão de querer ampliar esse grupo delas. E aí você fica meio que à margem. Então, em vários momentos eu me sentia muito sozinha, eu me sentia muito solitária. Eu acho que também pelo fato, né, de que eu não tava numa cidade grande, eu tava numa vila, eu tava num kibutz, que tem várias coisas muito boas de estar ali também, tá, gente? Inclusive, posso falar mais sobre isso. Mas nessa parte em específico, não tinha muitas pessoas da minha idade, porque quem morava ali, no geral, eram mais idosos, pessoas mais velhas, né? Casais com filhos pequenos. Então, são pessoas que estão em outra vibe da vida, sabe? Tinha uma galera assim mais jovenzinha, mas aí era jovem demais. Tanto que, tipo, eu lembro de uns jovens que, tipo, era de noite e tava querendo entrar na praia pra poder nadar e tinha uma placa bem grande dizendo: não entra na água de noite. Eu olhava pra aquilo e falava, gente, sabe? Não é com esse tipo de pessoa que eu quero amigar, não. Não, sabe? E lógico, né? Tinha uns outros voluntários, tinha gente mais ou menos da minha faixa etária. Mas não eram pessoas que eram residentes ali, entendeu? Eu tava na mesma situação que a minha, tô aqui morando de uma forma temporária. Então eu acho que acaba sendo muito difícil, sabe? Levou meses, por exemplo, pra eu ser convidada pra um jantar ou pra um almoço pro Shabat. E mesmo sendo, né, um lugar que, tipo, tem muito essa tradição de convidar pessoas pra casa. Às vezes você convida uma pessoa que você nem conhece pra poder passar o Shabat com você. Mas assim, gente, uma coisa, como eu falei de novo, é você tá talvez numa cidade como Tel Aviv, como Jerusalém. Tipo, é uma cidade muito grande, que tem muito turista, tem muita, sabe, assim, tipo, agora você ir lá pro interiorzão, você tá longe, não sei o quê. Não é assim, gente, tá? Então você achar que, tipo, eu vou chegar lá, as pessoas vão me convidar, e aí eu vou fazer amizades, que não sei o quê. Não. Tipo, não é assim tão simples, tá? E como eu falei pra vocês, eu repito. A maior parte das amizades que eu fiz, além das pessoas que vieram de outros países também, né, pra passar uns meses ali, foi com pessoas da América Latina. Foram as pessoas com quem eu fiz mais amizade, né? Tipo, com os outros eu não fiz tanto, não. Gente, a quarta coisa, né? E eu acho que corrobora muito com essa questão de que no sábado tá tudo fechado. Então, tipo assim, você acaba pegando a manha. Não é nada assim que te impeça de viver, tá, gente? Tipo, você se acostuma, você sabe que o mercado não vai estar aberto amanhã. Ou você já se programa pra na sexta-feira, antes do mercado fechar, você comprar as coisas que você precisa, né? E tinha um mercadinho lá no kibutz, né? Ficava, tipo, gente, uns 2 minutos de distância de onde eu morava. Era super perto. E ele fechava 3 da tarde na sexta-feira. Então, o que que eu fazia, né? Eu já ia lá fazer as minhas comprinhas, né? Do que eu queria para café da manhã, se eu quisesse alguma coisinha, um docinho, um pão, eu já deixava, né, tudo lá. Só que querendo ou não, né, gente? Por mais que você se programe, volta e meia surge uma vontade de você comer alguma coisa diferente, né? Tipo, eu quero comer um hambúrguer, eu quero comer um yakisoba, whatever, né? Só que não tem iFood lá, tá? Então, assim, não tem iFood. Tem uma outra empresa que ela é muito famosa na Europa pra entrega de comida, que eu não vou lembrar agora o nome, gente, mas é tipo muito, muito famoso, tá? Pelos países pra lá. Seria o iFood deles, né? Por assim dizer. Só que, de novo, funciona nas grandes cidades, né? Então, tipo, Tel Aviv, Jerusalém, nanana, não vai funcionar lá no kibbutzim, lá em cima do morro ou lá embaixo, né? Tipo, não funciona. Então, tipo assim, não tinha entrega de comida. Então, você realmente tem que se planejar com a questão da refeição, porque se você não tiver nada pra comer, você não vai ter nada pra comer. Tipo, dá pra você bater na porta de alguém e pedir um prato de comida, tá? Não tô dizendo que você vai. Nunca passei fome, tá, gente? Tem como pedir ajuda ali pra quem mora ali, se chegasse nesse extremo. Mas é isso, tipo, gente, não tem entrega de comida e é uma coisa que eu acho que assim. Eu não acho que eu ia me acostumar com isso, mesmo que eu morasse lá por muitos anos.
É, mas aí também é uma coisa, gente, que e vale a pena mencionar isso, né? Que eu lembro de conversar muitas vezes com algumas amigas minhas, inclusive a Aninha, né, que morou no interior de São Paulo, e eu reclamava de algumas coisas, né, de que não tinha, né, tipo, por exemplo, aqui, gente, eu tô acostumada a ter ônibus, trem, metrô o tempo todo, e quando não tem ou quando dá um problema eu já tô aqui reclamando, e ela falava assim pra mim, amiga, mas aí você não tá reclamando de uma questão de estar em outro país, você está reclamando de estar no interior. Qualquer cidade no interior do Brasil poderia ter a mesma questão que você tá falando. E foi aí que eu fiquei realmente, né? Tipo, não é todo lugar no interior também que vai ter comércio aberto o dia todo, a noite toda, né? E tipo, lá fechava no sábado, mas também tem várias cidades no interior que as coisas tudo fecham no domingo, né? Tipo, eu lembro quando eu fui prestar concurso lá no Paraná, numa cidade do interior, gente, domingo, 1 da tarde, tudo fechado. Tipo assim, tudo bem que a gente se acostuma a certas coisas estarem fechadas no domingo, mas, gente, tipo, até o shopping, eu fiquei assim, nossa, tipo, não é uma coisa que eu tô acostumada. Então, entendam que muitas das críticas, às vezes, que eu faço, de coisas que eu não me acostumava ali, de novo, não, às vezes é uma questão porque é um outro país, mas às vezes é uma questão de eu não sou acostumada a morar no interior, gente. O máximo assim que eu já morei de interior, por assim dizer, foi Uberlândia, em Minas Gerais, e ainda assim, Uberlândia é uma das maiores cidades de Minas Gerais, sabe? Tipo, não é a capital, mas assim também, sabe? Tipo, tem muita gente, tem muita opção, tem muito comércio. Então, ali eu vi que, tipo assim, mano, tem muita. Eu não serviria pra morar tão no interior, interiorzão, tá? Gente, uma outra coisa que eu também sentia muita falta é de não ter a documentação como um residente, e é uma coisa que você só vai sentir falta quando você não tá no seu país de origem. Por quê? A gente tem certidão de nascimento, a gente tem um CPF, a gente tem um RG, a gente tem um comprovante de residência, e se a gente não tiver, a gente consegue muito fácil, entende? E aí você tá em outro país que você não tem documento. E aí eu lembro um dos meus primeiros choques, né? Que eu fui comprar. Eu tava com chip local e aí eu queria assinar, né, o pacote de internet. E aí eu não podia assinar uns pacotes que tinham lá que eram mais baratos e pra mim seria até mais vantajoso, porque eu não tinha o número de identidade local. É que CPF e RG é uma coisa do Brasil, tá, gente? Mas pensa como se fosse o CPF de lá. E eu não tinha. Aí eu ficava tipo assim, mano, como assim? Eu preciso de identidade pra poder pegar um pacote de internet. Aí eu entrei em contato, mandei e-mail, traduzi, né, no Google Tradutor e tal. E aí eles falaram, de fato, essas promoções, essas coisas são pra quem é residente do país. Pra você, vai ter esses pacotes aqui que você vai ter que renovar todo mês com cartão de crédito, não sei o que, não sei o que lá. Eu falava assim, gente, não é possível. E ficava muito mais caro, porque como eu falei no início do vídeo pra vocês, quando tudo que eu tinha que fazer por cartão de crédito, ele cobrava em Shecalim, só que aí ele convertia pro real. E o real, gente, ele vale mais que o Shecalim. Então, se eu assinava um pacote de 50 Shecalim ao mês, um pacote de internet, eu acabava pagando 80, R$ 90. Ficava muito caro. E isso me emputecia, gente. Tipo, eu tive muita dificuldade com o banco, porque eu queria poder transferir o dinheiro, converter o Shecalim pro real, porque aí é vantagem, né? Tipo, eu recebia 1.500 Shecalim por mês pelo meu trabalho voluntário, né? Meu trabalho de voluntariado. E quando eu convertia pro real, gente, dava quase uns R$ 3.000. Tipo assim. Então compensava, entendeu? Eu ficava tipo assim, tudo bem, eu tenho os meus gastos locais aqui e tal, mas tipo assim, com exceção, né? De internet. Não, mas até a internet, né? Acabava aqui no cartão de crédito, acabava pagando em real. E o ônibus também acabava tendo que pagar em real, porque eu também só podia pagar no cartão de crédito. Eu acho que, tipo assim, tinham poucas coisas que eu pagava em Shecalim mesmo, sabe? Tipo, eu acho que é no supermercado pra comprar uma coisa e tudo mais. Mas assim, tipo, eu já tinha hospedagem, eu tinha as refeições gratuitas. Então, assim, pra mim compensava muito receber o dinheiro e converter pro real. Eu acabava ficando com mais grana. Mas foi muito difícil, eu tive que pedir ajuda pra amigos que estavam lá. E isso pra mim foi muito frustrante. Eu lembro de chegar no banco
E, tipo assim, ah, cadê a identidade? Não tenho, não sou residente. Ah, então, tipo, aí fica tudo mais difícil, sabe? E aí eu fui reclamar disso. Não, eu sempre reclamando, né? Eu falava, nossa, gente, que absurdo. Aí só porque eu não tenho a identidade do país, eu não consigo fazer as coisas. Aí eu tive um amigo, né, que ele. Tive não, ainda tenho, né? Que ele mora lá, mas ele nasceu lá, só que ele já morou no Brasil, né? E ele falou assim, gente, mas é a mesma. Qualquer estrangeiro num país diferente do seu, vai passar por isso. E ele falou que quando ele veio pro Brasil, ele também queria assinar os pacotes de internet, ele queria poder abrir a conta no banco, ele queria poder fazer as coisas, mas ele não tinha CPF e RG, então isso dificultava muito pra ele fazer as coisas. E aí foi um momento que eu pensei, gente, realmente, é umas coisas assim, são tão sutis, assim, que a gente já tá tão acostumado, porque a gente já nasceu aqui. A gente, como eu falei pra vocês, se a gente não tiver algum documento, a gente consegue fácil, porque a gente é residente. Agora, quando você vai pra qualquer país do mundo e você não é residente, gente, o fato de você não ter o passaporte, o fato de você não ter a documentação local é um inferno. É um inferno. E tanto que, tipo assim, foi um dos motivos que eu tava assim, gente, eu queria tirar a documentação. E eu poderia, né? Eu tenho direito. Eu tava a um ponto, gente, de simplesmente não voltar mais pro Brasil e, quer saber, eu vou pegar meu passaporte aqui e pega a documentação e vou tocar minha vida. Porque, tipo assim, é... Ah, sei lá, sabe? Tipo, por vários motivos. Mas eu acabei, tipo, não, vou voltar pro Brasil mesmo, vou tentar fazer o doutorado, vou, sei lá, vou ver o que eu faço no Brasil. Eu tava sentindo isso, né? Eu senti que, tipo, não, vamos voltar, depois a gente vê outras coisas, né? Não é como se, tipo, não tivesse outras oportunidades pra voltar, né? Depois, se eu quiser. Então, tipo assim, gente, é muito difícil, muito, muito, muito difícil você estar num país estrangeiro e você, tipo, você não vai ter os mesmos direitos de alguém que tenha a documentação, né? Mesmo que você tenha direito à nacionalidade, mesmo que você tenha o direito ao passaporte, mas enquanto você não tem, sabe? Tipo, você vai ter que passar por isso. Você é um gringo em outro lugar. É uma outra coisa também, gente, que, tipo assim, o Tribunal das Minúsculas Causas, né? É, essa questão de sinagoga, tipo, eu não consegui conhecer muitas, porque como eu falei pra vocês, né, tipo, pro Shabat, que é geralmente o período que eu vou pra sinagoga, como não tinha transporte, eu acabava ficando na sinagoga que tinha ali no kibbutz mesmo, né? Só que assim, gente, as rezas são muito rápidas. Muito rápidas. E eu não tô acostumada com isso. E por mais que eu goste da batida Sfaradi, não sei o que lá. Gente, as sinagogas que eu frequento, elas seguem uma reza mais, acho que é nazi. Então eu tô muito acostumada com certos ritmos, com certos tempos. E tanto que, tipo assim, sei lá, a gente tá ali na reza, né? Tá falando. Matovu, Matovu, Ohale Hayakov, Mishkenoteha. Aí você chega lá, Matovu, amém. Pronto, acabou. Aí você fica assim, gente, o quê? Tipo assim, gente, eles têm. Aí são de algumas culturas, né? Eu acho que, tipo, do Marrocos. Tipo, eu não vou lembrar dos países, né? Mas muitos países ali do, do Oriente Médio, né? As rezas, elas são muito rápidas. Tipo, e eu não tô acostumada com isso. Eu não consegui acompanhar tudo. Às vezes o ritmo. Tipo assim, uma coisa, tipo, uma curiosidade, né? Pra quem não sabe. A mesma reza que tem aqui no Brasil, numa sinagoga, é a mesma reza que vai ter na Rússia, nos Estados Unidos, que vai ter na Itália. Tipo assim, porque todo mundo vai rezar em hebraico. Pode mudar uma coisinha ou outra, uma melodia ou outra, mas na essência é a mesma coisa. Só que, querendo ou não, né? Tipo, você viu a diferença ali do que eu tô falando? De uma reza que é cantada mais devagar, mais suave, que não sei o quê. Aí você tá ali, não sei o quê. Aí de repente você chega pra uma que tá. Amém. Gente, então, tipo, eu senti muita falta do que eu já tava acostumada. E eu sabia que tinham sinagogas que eram mais parecidas com o que eu tava acostumada, mas elas estavam muito mais longe, então eu não conseguia chegar lá. Então, e outra coisa também, sabe? Tipo,
não tô acostumada e não. Tipo assim, com sinagogas mais ortodoxas, né? Então, assim, eu sou acostumada a estar naquelas que são mais igualitárias. Homem e mulher sentam junto, mulher também pode subir pra Torá, pra ler, não sei o que, não sei o que lá. É diferente das ortodoxas, né? Que tem separação de homem e mulher. As mulheres não sobem pra Torá. E a que tinha no kibbutz, que era o que eu tinha, né? Ela era ortodoxa, ortodoxa, né? E tanto que teve uma vez que eu fui lá com alguns amigos, né? E tinha um amigo que ele era cristão, ele nem sabia de nada dessas coisas, mas por uma curiosidade, né? Ele falou assim: ah, eu nunca fui rezar numa sinagoga, vou com vocês. E aí ele foi. Aí tava eu, a minha amiga e ele. E eu esqueci dessa separação. Tanto que a gente foi sentar, a gente ia sentar tudo junto. Aí chegou alguém e falou assim: não, não, lolo, falando não, né? Tipo, pra separar e tal. E ele ficou numa cara de perdido, que ele ficou sentado sozinho, né? E eu e ela, assim, a gente bem no cantinho, assim, escondida, tipo, ai, gente, não curti muito, não. E a gente, assim, coitado dele, gente, a gente esqueceu, porque ela também tá acostumada a frequentar sinagogas que elas são mais igualitárias, né? A galera fica junto. E a gente, assim, nossa, porque a gente tava com a ideia de que a gente ia sentar com ele e a gente ia mostrar pra ele, né, as partes e tudo mais. E assim, até pra gente que tá acostumada às vezes ficava difícil acompanhar pela rapidez, né, do ritmo e tudo mais. A gente falava, gente, coitado ali. Mas óbvio, né, tipo, tinham outros homens lá, deram pra ele o Sidur, né, que é o livro de rezas, mostraram a página, não sei o que. Então, ele não ficou totalmente assim à deriva. Mas foi muito esquisito. E depois ele falou assim, nossa, não sabia que tinha separação, vocês não falaram. E a gente falou assim, então, é que nem toda sinagoga é assim, né? E a gente comentou, tipo, nossa, se você um dia essa aí era do Uruguai ou do Brasil, né? Eu falei, se um dia você vier, a gente tenta te convidar e a gente te mostra. É diferente, é outra coisa, né? Enfim. Aliás, gente, não tinha kiddush, tá? Aí fica aqui a minha indignação. Eu lembro das primeiras vezes, eu falei, gente, cadê o kiddush? Não tem os sanduíches, cadê os sucos, os refris, cadê o bolo, cadê salgado, sabe? Tipo, porque no final da reza de todos esses negócios que eu já frequentei aqui no Brasil, sempre tem um quitucho, né? Tipo, se não for depois, é antes. Eu lembro que eu fui na do Rio de Janeiro, era antes, né? Mas sempre tem uma coisinha ali pra beliscar. E lá não tinha. Mas é como eu falei, gente, era uma sinagoga bem pequena, do kibbutz e tal. Então, né? Gente, uma outra coisa. Os israelenses são muito grosseiros. Muito, muito caros. E eu digo assim, por mais que a gente tenha nossos problemas, o brasileiro, num geral, ele é muito polido. E eu já ouvi isso muitas vezes de pessoas de fora do Brasil. A gente é muito polido, a gente é muito assim, tipo. Lógico que depende das circunstâncias, depende das situações, mas imagina que a gente tá vivendo, tipo, na linha 4 amarela do metrô. Gente, as pessoas fazem filas, elas são educadas, elas se respeitam. É óbvio que tem exceções, tipo, você vai pegar uma situação, tipo, sei lá, a Sé, linha vermelha, horário de pico com trem com problema. Aí você tá numa situação que vai gerar uma selvageria ali, né, pela situação da coisa. Mas quando você tá num ambiente calmo, tranquilo e tudo mais, o brasileiro é muito educado. De tipo, de tá todo mundo numa mesa comendo, ele levanta e fala, com licença, gente, bom almoço aí pra vocês, não sei o quê. Então, pra eles isso era muito esquisito. E eu lembro que eu ouvia isso, tipo, primeira vez que eu fui, né, de uma outra amiga, né, a Mel, ela falava assim, nossa, é muito esquisito, vocês são muito certinhos, vocês são muito educados, vocês fazem fila. Então, tipo assim, gente, isso não existe lá. As pessoas são muito diretas, elas falam na tua cara se elas não gostam de uma coisa. E que pra eles, tipo, ser falso é um problema muito sério. E a gente é muito polido e educadinho aqui no Brasil, mas, gente, nós também somos muito falso. Se a gente estiver na casa de alguém comendo comida e ela estiver muito ruim, a gente não vai chegar, nossa, que comida ruim. A gente vai tentar disfarçar, porque é o nosso jeito, entendeu? Mas pra eles isso é falsidade, isso é horrível. Então eu acho que esse choque de cultura é muito forte
Eles acham que a gente é muito polido, a gente é educado até demais, em excesso, não sei o quê. E a gente olha pra eles e vai pensar o quê? Um bando de mal educado, grosseiro e whatever, sabe? Então, eu tive muita dificuldade com essa grosseria, porque é uma coisa do dia a dia, a galera tá acostumada, e eu acho que também por viver em contextos de guerra, em contextos de um monte de coisa, todo mundo tá, tipo, pilhado, é uma panela de pressão que a todo momento pode estourar, né? E assim, gente, não é todo mundo, tá? E como eu falei pra vocês, eu morava muito no interior do interior do interior, a galera era um pouco mais, assim, amigável e tudo mais, mas tinha, assim, aqueles momentos, assim, culturais, do jeito que eu achava muito esquisito. E uma coisa que me irritava muito também era a falta de diretrizes claras no trabalho. Tipo, de uma pessoa me ensinar a fazer uma coisa de um jeito. Aí chega a outra e corrige, fala que não é pra fazer do jeito que a primeira pessoa ensinou. Aí chega uma terceira e fala. Aí eu ficava assim, gente, não é possível. Toda hora chega alguém aqui corrigindo o jeito que eu tô fazendo as coisas. Até o jeito que às vezes eu passava um pano no chão era corrigido, gente. Aí que a gente trabalhava com crianças, né? Então, assim, o chão a gente sempre tava limpando, porque, gente, é 2 palitos pra uma criança pequena pegar uma coisinha minúscula e botar na boca. Então a gente tinha muito esse cuidado, sabe? Tipo, de. Ah, as crianças tava brincando lá na areia e pisou aqui no chão. Enquanto a gente vai limpar a areia das. Alguém tá limpando, alguém passa um paninho assim no chão pra tirar o excesso de areia. Tipo, o tempo todo, né? A gente que fazia essa limpeza também, assim, do local. Então, até isso, gente, isso me irritava muito. Eu falava, tipo assim, se tivesse uma diretriz mais clara do que era pra fazer e o que não era pra fazer, era uma coisa, mas não tinha. Então, ficava uma coisa muito assim, tipo, sabe? Toda hora mudava, não tinha um manual, não tinha um guia, então isso me irritava muito. E eu acho que, por fim, né, gente, a falta de explicação pra você resolver as burocracias. E, tipo assim, que nem se a gente vai no Poupa Tempo tirar a segunda via de um RG. Por mais que a situação seja muito ruim em vários aspectos, se você entrou no site, você já sabe quem tem o direito de tirar, que coisas que você tem que levar pra lá. Aí você faz o agendamento, sabe assim? Tipo, você tem uma diretriz muito clara do que você precisa fazer. E não tinha isso lá, gente. Em vários sites você não tinha todas as informações, você tinha que ir pessoalmente no lugar. Você chegava no lugar e nem os próprios funcionários sabiam direito do que você estava falando. E eu lembro, por exemplo, de ter um negócio lá de giro euro, um negócio assim, de você meio que tipo. Você depositava o dinheiro e mandava pra uma conta em euro ou dólar. Tinha uns negócios assim. E eu chegava lá pra perguntar mais sobre isso, porque eu sabia que tinha essa opção, e aí o funcionário não sabia, que aí tinha que chamar outro, que tinha que chamar outro. Então, assim, eu sinto que é uma galera muito perdida nessas questões burocráticas. E eu cheguei a conversar, né, com brasileiros que já moram lá há muitos anos, e eles falavam a mesma coisa. Aqui é um negócio que, assim, falta muita informação. Por mais que te dão as informações, às vezes elas não são completas. Aí você chega no local, você não tem todas as informações. Aí o funcionário também. E às vezes tem aquela questão assim, tipo. Porque você não fala hebraico, entendeu? Então aí você fica muito mais difícil, gente. Inclusive, eu não comentei aqui, mas tem uma dificuldade com o idioma, tipo, muito grande. Porque é muito difícil aprender o hebraico, gente. Olha que eu tenho um básico, consigo minimamente fazer uma leitura, escrever algumas coisas, consigo me comunicar com coisas assim mais básicas, mas não sou fluente, leva muito tempo pra você adquirir essa fluência, tá, gente? As pessoas ainda ficam assim, ai, nossa, você aprendeu hebraico? Eu falo assim, meu amigo, nem se eu morasse lá 2 anos, eu acho que eu diria pra você que eu aprendi totalmente, sabe? Então, tipo, foram 4 meses, dá uma segurada aí, né? Mas é um idioma muito difícil. Aí você fala, ah, mas não dá pra se comunicar em inglês? O meu inglês não é, assim, tão grandes coisas, mas, gente, dependendo de onde você tá, as pessoas não falam inglês, tá? Aí você vê, nossa, mas como assim as pessoas falam? Gente, de novo, uma coisa é você tá na bolha Tel Aviv, Jerusalém. Outra coisa é você tá indo lá
sei lá, tipo, em Tibérias, sabe? E esperar que as pessoas falem inglês. Elas não falam. Elas vão falar, tipo, um básico do básico, mas tudo eles tentam resolver com o hebraico. Então, é muito difícil, gente. Então, eu acho que é isso, gente. Essas são as coisinhas, assim, que eu achei muito choque cultural. Mas como eu falei também, tá, gente? Eu tô aqui reclamando, falando de várias coisas. Mas também tem uma lista imensa de coisas que eram incríveis. De tipo assim, sei lá, tem um produto que tá quase pra vencer. Você põe de graça na porta do supermercado e as pessoas pegam. Era muito comum com frutas, gente. Tipo, você só pega, de graça, você não paga. Gente, que supermercado aqui faz isso no Brasil? É mais fácil jogarem fora do que querer dar pras pessoas, sabe? Então, é aquilo, gente. Tudo tem seus prós e contras, tudo tem suas partes boas e ruins. Eu acho que, tipo, você tem que ir com a mente, né? De, tipo, nem tudo vai ser mil maravilhas. E também pensar também, sabe? Tipo, nem tudo do Brasil é de todo um ruim. Mas sim, a gente tem coisas que, tipo, poderiam ser melhores? Poderiam. Vão melhorar? Não sei. É isso, gente. Até a próxima vez.